hoje, eu queria te contar uma coisinha que aconteceu comigo recentemente. Eu fiz uma cirurgia em 2021 e ela me deixou sequelas, ela me deixou 2 hérnias. E aí, eu já estava com uma hérnia inguinal, fiquei com uma umbilical e fiquei com uma na incisão de um câncer que eu removi em 2021. Então, eu fiquei com 3 hérnias. Pensa num negócio desagradável. E eu malhando, eu estava legal, estava me sentindo forte, estava feliz. E aí, eu tive que parar tudo, fazer a cirurgia. E o médico falou, 2 meses sem qualquer atividade física, depois caminhadinha, atividade leve e tal, ou seja, 3 meses sem malhar. E sabe o que aconteceu? Perdi massa magra e ganhei massa gorda. 4 anos fazendo exercício direto. Parei 2 meses e meio, 3 meses, e a mudança foi assustadora. É que agora eu já emagreci, eu estava uns 4 quilos acima. E aí você me pergunta assim, pastor, por que você está contando isso? Porque na vida cristã é igualzinho. Na vida cristã, você pode ter vivido anos de intensidade, de mover, de busca, de determinação, querido. Se você relaxar um pouquinho, você vai ganhar muita massa gorda de pecado, de tentação, de frustração, de distanciamento. Você vai perder as massas magras de fé, as massas magras de esperança, de contato com Deus. Você vai mudar a sua história. Então hoje, eu quero dizer que a vida cristã, ela requer cuidados muito severos. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente não se toca que nós estamos conseguindo vitórias incríveis em áreas da nossa vida, nos negócios, nas aquisições materiais, nos projetos pessoais, mas nós, na verdade, na vida espiritual, na vida cristã, estamos fracassando. Estamos frágeis, estamos limitados. E a gente começa a se encharcar de alegria pelas vitórias que a gente está tendo no dia a dia e não consegue perceber que na vida cristã a gente não evoluiu nada. E um dos motivos para isso, sabe qual é? É que você chega na igreja e encontra um monte de gente mais estragado que você. E aí você fala, eu não estou tão bom, mas o fulano também aqui, estragadinho pra caramba. Olha lá, não tem vida cristã, não ora, não lê Bíblia, não busca a Deus, não ganha ninguém para Jesus, não tem intensidade de fé, não tem relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, não tem resposta de oração, vai decidir um negócio, vai fazer alguma aplicação, vai fazer uma parceria, uma sociedade, não consulta a Deus, não ouve a voz de Deus, mesmo que pareça muito rentável, só vai se Deus confirmar. E você começa a conviver com gente que vive assim, você fala, é normal. E a gente começa a achar normal uma vida que não tem nada a ver com a vida que tem que viver quem conhece a Cristo. Por isso, hoje, eu quero falar de alguns cuidados que a gente tem que ter com a nossa vida cristã. Cuidados muito sérios, que podem determinar vida ou morte. Você já conheceu alguém que era da igreja, que estava firme, que estava trabalhando e depois deixou a igreja e abandonou? Você já conheceu alguém assim? Quem levanta a mão aqui, quem conhece alguém assim. Você conhece alguém que estava na igreja e agora tem até raiva? Não aparece? Pois é. Sua história amanhã, se você não tiver alguns cuidados, porque o diabo, ele não joga para perder, ele vai tentar minar a tua vida, gerar decepção na igreja, colocar pessoas no seu caminho que você vai se frustrar com elas, e então se a tua vida cristã, ela não tem solidez, você não segura o tranco não, amigo. Então por isso eu queria abrir um texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 7,
Porque nós temos aqui algumas instruções que o apóstolo Pedro está dando no final da sua carreira, no final do seu ministério apostólico. E ele vai dar algumas recomendações que fazem a gente preservar uma vida cristã autêntica, bonita, uma vida cristã crescente, abençoada. Abra sua Bíblia então na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Nós lemos assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete com negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que o Senhor nos revele a sua vontade para a nossa vida nesse texto, amém? Gente, quais são os cuidados que Pedro nos dá aqui para que tenhamos uma vida cristã abençoada, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã que as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo de verdade? O primeiro cuidado que Pedro nos dá é o seguinte: não permitir que os confortos humanos roubem a percepção da brevidade da vida. Não permitir que os confortos humanos roubem de nós a percepção de como a vida é breve. Olha o que vai dizer o versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Sabe, a gente vive buscando negócio, buscando dinheiro, buscando conforto, comprar uma casa melhor, e tudo bem, não há problema nenhum nisso. Eu não sou contra você ter um bom carro, você ter uma boa casa, eu não sou contra você comer uma boa comida, você fazer um passeio, fazer uma viagem legal, zero problema nisso, mas o problema é quando você vive em função disso e esquece que a sua vida é breve. Você não vai durar para sempre, não. A parte mais importante da sua vida não é essa, em que as pessoas te aplaudem pelo que você tem, pelo que você comprou, ou pelo lugar que você foi, ou pela bolsa que você usa, ou pelo cinto que você tem. Não! A vida é curta. Existe um dia em que a gente parte desse mundo, e nessa hora o que vai contar não é onde você morou.
não é quem você conhecia, não é seu networking que vai contar se você serviu a Jesus de todo o seu coração, se você amou Jesus para valer, se Ele era o Senhor da sua vida. Sabe, muitos de nós estamos esquecendo que o fim de todas as coisas está próximo. Ah, pastor, a igreja primitiva era tão apaixonada, né, pastor? A igreja primitiva era tão íntima do Senhor. Sabe por quê? Porque na cabeça deles é como se Jesus Cristo fosse voltar no dia seguinte. No entendimento deles, Jesus estava para voltar a qualquer momento. Então eles pensavam, vamos andar com o Senhor, Ele está às portas. Eles não podiam nunca imaginar que 2000 anos depois, Jesus ainda não teria voltado para arrebatar a sua igreja. Eles não poderiam nunca pensar nisso, para eles era questão de dias, de meses. Então eles ficavam ali convictos de que o que vale a pena é a eternidade. Em 2003, eu fui pregar na África, e eu fiquei 35 dias na África, Moçambique, Suazilândia. E aí, eu cheguei lá e eu escutei o melhor canto da terra. No céu vai ser canto africano. É uma coisa impressionante. Começa a mulherada a cantar, os meninos começam a fazer contracanto, os homens cantam contracanto. Um negócio assim, é um coral que você fica assustado. Assustado. E aí eu comecei a ouvir a música, eu perguntava, está falando de que essa música? Porque eram em dialetos. E aí eu escutei músicas como essas aqui, ó. Cumbera kusa kuyae sokumbera, cumbera kusa yova e cumbera, cumbera kusa yova de cumbera, cumbera kusa kuyae sokumbera. Poderia cantar o resto, mas hoje eu vou poupar vocês. E eu perguntei, fala de que essa música? E a música fala, nossa esperança está na volta de Jesus. Nossa esperança está no encontro com o Salvador. Sabe por quê? Porque lá eles não têm os condomínios de Alphaville. Lá eles não têm os restaurantes uruguaios. Lá eles não têm a opção de falar, hoje eu vou comer um japa. A vida deles é bem doída. Muitas vezes o banheiro é fora da casa, um buracão no chão, cercadinho com bambu. Então, nesse mundo aqui, eles não têm muita expectativa. A expectativa deles está totalmente focada na eternidade. A gente pouco canta, mas nossa igreja hoje aqui cantou muito sobre a volta de Jesus. E eu estou feliz da vida que essa música emplacou no Brasil inteiro, e nós temos que cantar isso mais. Quando eu era pequeno, adolescente na igreja, todo culto cantava a música da volta de Jesus. Quem aqui já é evangélico assim? Não, deixa eu fazer um teste aqui. Quem conhece Maranata? Vocês são velhos pra caramba. Está vendo? Já descobri a idade aqui, ó, 40, 50, 80. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Oh, glórias, aleluias, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Vem o Consolador, sua glória em resplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. A gente cantava isso todo domingo, amigo. A gente cantava, num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. A gente cantava sobre o encontro com Jesus. Ei, você quer ser cristão? Então você tem que ansiar de todo o seu coração pelo encontro face a face com o teu mestre. Você tem que viver em função disso.
Trabalhe, lute, ganhe dinheiro, empreenda, monte negócio, gere emprego, viva a vida legal, curta, passeie, coma uma comida legal, beleza. Mas não faça disso algo determinante da tua vida, porque não é. Um cristão tem como algo determinante viver para Cristo e encontrar com Cristo. Em segundo lugar, que cuidado Pedro diz que nós devemos ter com a nossa vida cristã. É preciso investir na vida devocional, pois é a única chance de vencer as ciladas da jornada. É preciso investir na vida devocional como única chance de vencer as ciladas da jornada. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a vida está em linha reta, todo mundo é mais ou menos igual. Crente, não crente. Quando a vida está em linha reta, é só pisar no acelerador, amigo, segurar o volante aqui, ó. Está tudo tranquilo. Não precisa ser bom piloto, não. Pista larga, reta, asfalto bom, todo mundo. Mas é na hora das curvas da vida que, se Jesus não é teu piloto, amigo, você derrapa. Você cai no despenhadeiro, você perde tua família, você perde teus valores, você perde a tua saúde, você perde teu coração, você perde a tua fé, você perde a tua vida. E todo mundo vai ter curvas na vida, curvas fechadas, curvas difíceis, curvas em que você vai ter óleo na pista, areia na pista. E é na hora dessas curvas que, se o piloto não é o Senhor Jesus, amigo, já era. Você derrapa e derrapa logo, derrapa e derrapa feio. Muitas pessoas falam, pastor, a minha vida se divide em dois momentos. Quais são os dois momentos? Tudo estava indo muito bem, até que um dia o meu pai morreu. Nosso padrão de vida caiu para 10% do que era. Tivemos que sair de um bairro assim para um bairro difícil. Tive que trabalhar, deixar a faculdade. Mudou nossa vida. Um homem fiel começa a ser assediado por uma certa situação, e ele começa a achar que é só amizade, e ele vai de conversinha, opa, tudo bem, ele quer ser agradável, aí ele já começa a curtir aquilo ali, tá gostosinho, me senti assim, atraído. Daqui a pouco, está acabando com o seu casamento. Daqui a pouco, não vai mais criar seus filhos. Daqui a pouco, não vai ter mais certas alegrias de voltar para casa. Muda a vida. Mudou a vida. Um filho que encontra com os amigos na faculdade, nunca bebeu, aí os colegas falam, pô, toma uma cervejinha aí, pô, cheiro ruim, nossa, parece xixi. Não, prova aí, pô, toma uma geladinha aí. E aí aquele filho que você criou no evangelho, que você deu nutrição bíblica, que você levou para a igreja, aí ele vai e prova a cervejinha. Ele só não sabe que ele tem uma tendência incrível para aquilo. Ele só não sabe que ele vai se apaixonar por aquilo. Ele só não sabe que ele vai ser um viciado naquilo. E daqui a pouco você está com um filho chegando em casa, alcoolizado. Daqui a pouco você está indo lá buscar um filho no hospital, porque tomou um porre e quase morreu. E você não sabe como que a sua vida vai ser a partir de agora, porque eu ver um filho derrotado desse jeito acaba com o nosso coração. A vida é desse jeito, tem ciladas. E aí olha o que diz 1 Pedro 4, versículo 7. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Sejam criteriosos, estejam alertas. Por quê? Porque tem desvio na jornada, tem cilada na jornada, estamos numa jornada, e volta e meia vai ter cilada. Pastor, na minha vida agora é só bênção, eu não tenho nada para pedir, só para agradecer, que iludido que você é,
Que iludido que você é. Você está achando que a sua vida vai ser o quê? Melzinho na chupeta. Querido, esse mundo é um mundo complexo. Esse mundo é um mundo ilusório. Se você não está enfrentando um grande problema hoje, fica tranquilo, ele vai te achar. Que ilusão é essa de achar que nós vamos viver no paraíso de Alphaville? Pá! Curtição. Agora eu não sei se é piscina, restaurante. Ei! A vida não é assim. Nós precisamos de uma garantia, de um seguro, e o único seguro é a vida cristã. É Jesus na vida da gente, nos ajudando a lidar com essas ciladas. E aí Pedro fala, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Ele está falando, se não tiver vida de oração, você não segura a onda não. Dedique-se não é orar. Dedique-se não é vir numa reunião de oração. Dedique-se não é de vez em quando fazer uma oração. Dedique-se não é orar antes da refeição. Senhor, obrigado pelo rango, valeu. Dedique-se envolve esforço. Dedique-se envolve você estar falando e não está nem conseguindo se concentrar, porque se você começa a orar, daqui a pouco está pensando numa coisa que tem que fazer, então você insiste. Pastor, mas eu não sei orar. Ore até saber. Pastor, mas eu não consigo sentir o Espírito Santo. Ore até sentir. Porque a Bíblia diz uma coisa, diz que quem procura acha. Se você procurar Jesus, Ele vai se revelar. Agora você está com a cabeça tão poluída de tanto WhatsApp, de tanta rede social, de tantos negócios que está fazendo, de tanta coisa, que muitas vezes você não consegue se desconectar para se conectar no céu. E aí a sua vida cristã passa a ser rasa, passa a ser limitada. Por quê? Porque você só tem 5 minutos para Jesus, e você fica 2 horas no WhatsApp e na rede social, e aí depois você tem 5 minutos para fazer o seu devocional, e quer que o Senhor Jesus derrame da sua glória sobre a tua vida. Ei, Ele não derrama do óleo ungido dele sobre lata de lixo. Ele quer vaso puro, Ele quer vaso preparado, vaso consagrado, dizendo, Senhor, está aqui a minha vida, eu não sou perfeito, mas eu te quero, e Ele vê a pureza da sua vontade, a pureza do seu querer, e Ele fala, agora eu posso derramar do meu azeite sobre essa vida. Que vida cristã é essa? Que os caras bebem igual todo mundo, fumam igual todo mundo, fala palavrão igual todo mundo, olha para as mulheres bonitas igual todo mundo, chama a atenção de todo mundo, ostenta igual todo mundo, quer aparecer igual todo mundo, tem inveja de quem tem alguma coisa o tempo inteiro. Que vida cristã é essa? Nós não precisamos disso. Nós temos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa dignidade, estamos correndo atrás, vamos fazer a nossa história, beleza? E nós temos Cristo no nosso coração, nós temos a garantia da vida eterna, nós temos a bênção do Senhor sobre nós. Mas é o terceiro conselho de Pedro aqui, para a gente ter uma vida cristã autêntica, é o seguinte: amar deve ser a marca do viver cristão. Amar deve ser a marca do viver cristão. Quando um cristão chega num lugar, sabe quem chegou? O amor. Você chegou num lugar, a pessoa fala, nossa, chegou. Cara, pensa em alguém amoroso. Chegou a Bruna, chegou o amor. Chegou o Castan, chegou o amor. Chegou a Dani, quem chegou? O amor. Quem chegou? Chegou o amor. Tem que ser assim. A marca do cristão é o amor. A marca do cristão não é fofoca, não é ficar falando dos defeitos das pessoas, do bairro, da vizinhança, dos negócios, das outras empresas, não é. Sabe, a gente perde tanto tempo tentando distorcer ou minimizar o valor das pessoas, que a gente nem procura entender qual é o valor que a gente nem tem. Sabe, olha o que diz o versículo 8, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele fala, se você for hospitaleiro, não murmura não, sabe por quê? Porque o ser humano tem uma coisinha na vida dele que é triste, que é a ingratidão. Às vezes você hospeda a pessoa na sua casa, hospeda a pessoa na sua vida, hospeda a pessoa em alguma circunstância, e qual o retorno que você tem? Uma decepção, uma trairagem. Você emprestou R$100, a pessoa não reclama que queria 300. Você recebeu na sua casa, e você às 10 horas da noite falou, fulano, então tá, a gente se vê de novo, e a pessoa ainda fala o quê? Ficou na tua casa 8 horas, ainda fala assim, nossa, me mandou embora. Gente, a nossa marca não é a marca da troca, é a marca da entrega, do serviço. A nossa marca é a marca daquela conspiração amorosa que nos toma em relação às pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, todo amor que você precisa para ser um destaque de amor no mundo, sabe onde está? Já está dentro de você. Se você entregou a vida a Jesus, deixa eu te falar, quem entrou em você quando você entregou a vida a Jesus? Quem foi? O Espírito Santo. Deixa eu te falar, os dons são do Espírito Santo. E o fruto? Do Espírito Santo. Então, todo dom que você precisava e todo fruto do Espírito já está dentro de você. O problema é que você governa a sua vida e inibe o fruto do Espírito. O problema é que você determina certas coisas na sua vida e você deixa de lado aquilo que o Espírito quer fazer. Todo amor que você precisa para perdoar quem te magoou, quem te trucidou, quem te, encheu de acusações, todo amor já está contigo. Todo amor que você precisa para poder, viver em paz, olhar para a pessoa não quer falar contigo, o problema é dela. Eu me amo tanto que eu não vou perder meu tempo de não amar alguém que não quer o meu amor. Eu não vou perder meu tempo, eu não vou amar, eu vou viver em paz. Tem certas pessoas que você não vai ter como conviver no dia a dia, tudo bem. Agora, mágoa no coração, angústia no coração, tomara que se lasque. Gente, tem uma lei de semeadura, desejou para os outros, está voltando para você. Para com isso. Pelo amor de Deus, viva uma vida de amor. O amor é a coisa que mais referenda a sua fé. Quando as pessoas olham a sua atitude de amor, elas falam assim, eu acho que esse negócio de ser cristão, de ser lá da igreja de atitude, funciona mesmo. Por quê? Porque o nosso amor chama atenção, e ele diz no final, Deus seja glorificado, ou seja, o teu amor dá glória a Deus. Eu não vou amar não, porque eu fiquei magoado. O amor não é para você ficar glorificado não, querido. O amor que você dá é até para quem não merece, sabe por quê? Porque a glória é para Deus. Você quer punir quem te errou contigo, quem falou isso, quem falou aquilo, e às vezes você se torna uma pessoa pior. Você inibe o fluido do amor na sua vida, e quando você fica mais escasso de amor, porque alguém te magoou, você não percebe uma coisa, que vai te faltar amor até para dentro da tua casa. Você não fica sem amor só para quem está lá fora. Quando você perde amor, você não vai demonstrar amor para quem está dentro da tua história, de quem precisa do teu amor. Cadê o meu tecladinho aqui? Então, eu queria dizer para você que o dia que a honra for do Senhor para a tua atitude de amor, você não vai ter dificuldade de demonstrar amor. O dia que você entender que você está numa missão de amor,
para glorificar a Deus, para que as pessoas vejam o amor de Deus através da tua vida, então o teu ego não vai mais ficar naquela assim, não vou dar amor porque eu não recebi, não vou dar amor porque essa pessoa não merece, não vou dar amor porque essa pessoa é assim, não. E vou te falar uma coisa, tem um monte de gente que percebe o teu amor e te agride. Sabe por quê? Porque o que você tem incomoda eles, porque eles não têm. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional americana, eu era consultor lá, e tinha uma chefe, e ela era agnóstica, e volta e meia soltava uma piadinha e tal, e aquele negócio começou a me enfesar, porque eu também não sou sangue tão bom não. E aí uma gracinha hoje, uma gracinha amanhã e tal. E um dia ela vira para mim e fala assim, José, eu queria falar contigo, em particular. Gente, me preparei para dar nela de mão quase. Falei, hoje ela vai ouvir tudo pela cara. Eu não tinha medo de ser mandado embora. Para ela me mandar embora ia ser difícil, hein? Eu era um bom funcionário, e a minha empresa era uma multinacional, não é qualquer supervisor que chega e fala, demite. Tinha uma história. Eu estava preparado para soltar, não é os cachorros, não, os cachorros, o leão, o urso, tudo de ruim que eu pudesse, eu ia detonar ela. Ela me chama num canto e fala assim, Josué, queria te pedir uma coisa. Tu pode orar pela minha sobrinha? Você que tem aí uma intimidade com Deus aí. A mulher não acredita em oração, pô. Agnóstica. Porque minha sobrinha tá com risco de morrer. Você que tem uma relação aí com Deus aí, você pode orar para mim? Gente, tomei um soco na cara. Passei mó vergonha. Estou contando para você a minha vergonha. Eu me senti humilhado. Falei, gente, como que eu sou topeira? Como que eu não percebi que o que agride ela é a vida que eu vivo? O que agride ela é ver a fé que eu vivo. Eu não consegui ter amor por ela para suportar essas flechadas, que era simplesmente uma pessoa revoltada de ver que o cara que crê em Deus estava mais feliz do que ela que dizia que não cria. Sabe, as pessoas estão precisando do teu amor. O porteiro do prédio, o jardineiro do condomínio, o empresário que tem um prédio inteiro em Alphaville, no final de todo mundo, sabe qual é a história? Um dia sem banho e todo mundo fede. Um dia sem banho e fica ruim o troço. Mas esse pelo menos tem perfume francês. Irmão, nhaca com perfume misturado também não dá certo não. Somos gente. Precisamos amar gente. Seja do nível que for. Temos que não ter preconceito com o pobre. Mas sabe qual é o problema da igreja às vezes? Tem preconceito com o rico. Não vai querer me ouvir. Eu ontem estava numa mesa lá de milionário, bilionário, e falando de Jesus. Ontem no Christ Summit, que foi um evento que o Janguier Diniz me convidou para coordenar com ele. Ontem eu fiz apelo. E dezenas de pessoas estenderam as suas mãos aos céus, dizendo, eu quero uma nova vida com Jesus. Se vão dar prosseguimento ou não, só depende de vir para a atitude que a gente ajuda. Mas dezenas de pessoas se renderam ao Senhor Jesus. Em último lugar, qual é o último conselho que Pedro nos dá aqui? Se você quer ter uma vida cristã autêntica, entenda que é preciso estar disposto ao sofrimento
desde que pelo Senhor. Pastor, eu vim para Cristo para não sofrer. Veio para o lugar errado. Você vem para Cristo para não sofrer? Te enganaram. Pastor, mas como assim? Querido, olha só. A questão não é que você não vai sofrer, a questão é pelo motivo que você vai sofrer. Olha o que diz o texto no versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Qual é o problema da gente? É que muitas vezes nós sofremos por causa dos nossos pecados, sofremos por causa das nossas atitudes, sofremos por causa das nossas incompreensões, sofremos por causa das nossas maldades. Aí, querido, esse sofrimento a gente não precisava passar. Sofremos por causa de circunstâncias naturais da vida. Esses aí também a gente não tinha como prever. A gente fica doente, a gente pega Covid. Mas existem sofrimentos que nós devemos procurar, que são os sofrimentos pelo nome de Jesus. São sofrimentos para que o nome dele seja exaltado, para que mais gente conheça Jesus, tenha a vida eterna, tenha a paz que o Senhor dá, tenha a alegria que só o Senhor concede. Por isso vale a pena o sofrimento. Agora pensa comigo, algumas pessoas vêm para a igreja falando: nossa, vida com Deus, não faz nada para Jesus, não se esforça por nada, não se esforça para ganhar ninguém para Jesus, não mete esforço para valer na obra de Deus. Eu fico pensando, e Pedro, e Paulo, e João, e Tiago, os caras morreram pelo evangelho, então esses caras só eram uns bobos. Nós que somos espertos, que nós queremos só casa, carro, viagem, comida, roupa, beleza e tudo, e eles morriam pelo evangelho. Então eles são tolos e nós que somos os caras. Jesus morre na cruz, você não morre nada. Jesus dá a vida, você não dá nada. Você acha que vida cristã é isso? Ei, te enganaram. Mas eu sei por que você foi enganado. Porque muitas igrejas estão pregando um evangelho fácil, que você continua vivendo a vida que você quiser, e você continua dizendo que é cristão. Ei, evento cheio de gente não quer dizer nada para o céu, porque às vezes tem muito barulho lá de fora, mas por dentro não tem nenhum movimento, nenhum barulho do céu acontecendo. Sabe? A teologia do sofrimento está no versículo 15, diz assim, ó: se algum de vocês sofre, que não seja assassinato, ladrão, criminoso, como quem intromete os negócios alheios, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Querido, se você estiver sofrendo e é pelo nome de Jesus, se alegre. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.